Meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos nesta noite iniciando a 113ª palestra por essa via. É um espanto para nós. A gente achou que não chegaríamos a 30 ou 40, era algo de semanas. No entanto, já vamos para um ano. Mas fazer o quê, né? Rezar, esperar que não se complete um segundo aniversário dessa situação. Porque na casa espírita o calor humano é indispensável, né? Então, como quem está a posto está sabendo, hoje é aquela noite das perguntas e das respostas. Então, nós vamos fazer o possível para que possamos dar a melhor resposta, evidentemente, sem ser a última palavra, porque nenhum de nós tem aqui na Terra essa condição de dar a verdade absoluta, enfim. É uma resposta para que a pessoa possa estar ali, então, querendo estudar mais, aprender mais, porque é em busca da verdade que a gente cada vez mais se afirma e caminha para Deus. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre, com a prece inicial. Então, vamos pedir ao nosso companheiro Fernando Veloso que faça essa prece para todos nós. Boa noite, amigos. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome, certo da Tua presença através dos Teus guias de amor e de misericórdia, para sequenciar esse trabalho. Trabalho que Emmanuel chamou de a maior caridade, que é a divulgação da doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a religião dos espíritos. Por tudo isso, somos gratos e esperamos que outras oportunidades iguais a essa nos sejam dadas. Que assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Nós selecionamos 18 perguntas. Somos 5 hoje: Calixto, Douglas, Fernando Guimarães, Fernando Veloso e Luiz Guimarães. O tempo estimado para cada pergunta é de 5 minutos. Entretanto, não precisa ninguém se preocupar, porque pode fazê-la em 3, 4 ou 7, 8, dependendo da necessidade da resposta. Tem perguntas que você, com uma frase, responde. Outras não. Os 5 minutos até 10 são insuficientes. Mas é um parâmetro para não ficar assim uma coisa sem uma programação, que poderia estourar o tempo. Então, nós vamos iniciar, sem nenhum privilégio. Eu vou fazer a primeira resposta, porque letra C é o primeiro, alfabeticamente é o primeiro. Então, a pergunta é: como o desencarnado sabe para qual colônia deve ir após a sua morte? E a gente responde sinceramente: qual é a necessidade de uma pessoa morrer e querer saber qual é a colônia? E para que isso vai adiantar? Na realidade, a pessoa, quando vai morrer, tudo muda. Quer dizer, pode acontecer de você não ter nem condições de estar pensando em colônia espiritual. Então, o que vai definir o nosso lugar na vida espiritual é aquilo que a gente fez. Ora, quando você desencarna, e se no outro lado se encontrar com os parentes, você está em casa. Agora, o ambiente civil, colônia, isso é uma coisa que não deve ser ao pé da letra. De repente, a pessoa morre e passa 10 anos dormindo, o que seria o quê? Um cochilo. Quer dizer, quem desencarna e passa 10 anos dormindo está tendo uma assistência muito boa. Outros vão para os hospitais, têm a impressão de que estão continuando o tratamento. Há um período de adaptação que a nossa necessidade é que vai determinar.
Não há esse lugar, uma colônia tal, não. Como se fosse colônia de férias. E não é bem assim. A gente vê que a colônia tem o quê? Tem trabalho e sofrimento. Não estão ali, estão ali necessitados de várias coisas e outros estão trabalhando. Não é um lugar para esperar a futura reencarnação, não. Então a gente tem que pensar o seguinte: ter condições de, ao desencarnar, de ter a compreensão de que chegou lá no outro lado e, evidentemente, ter méritos para que seja, para onde ele for, ele esteja confiante em Deus, confiante em Jesus, que está bem amparado. Só não é amparado os que enveredarem pelo mal. Mas os que enveredarem pelo bem, ou em colônia, ou sem colônia, seja lá onde for, ele vai ter uma assistência e não vai ter saudade nenhuma, nenhuma preocupação de saber se está na coluna A, está na coluna B, enfim. Ele está vivendo apenas num plano diferente do que ele hoje está habitando. Então, agora nós vamos para Douglas com a pergunta número 2. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos participando aqui dessa 13ª palestra virtual do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Bom, a segunda pergunta que nos foi encaminhada é o seguinte: já se sabe para onde vão os espíritos degradados da Terra durante a transição? Bom, embora hoje estejamos falando muito na transição planetária, especialmente pelos 2 livros publicados pelo médium Divaldo Franco, alguns poucos anos atrás, e o segundo, já esse ano de 2021, no livro da Codificação Espírita, a Gênese, o 5º livro publicado da Codificação Espírita, ele foi publicado no ano de 1868, no capítulo 18, que tem como título Os Tempos São Chegados, no item 9 dos Sinais dos Tempos, a espiritualidade superior informa que a transição havia começado há cerca de 100 anos. Podemos, então, deduzir que a transição planetária já tenha se iniciado há cerca de 250 anos. Entretanto, não podemos afirmar sequer que está havendo degredos de espíritos que habitam o nosso orbe, estejam eles encarnados ou desencarnados. Entretanto, é de se esperar que, quando não houver mais possibilidade de reencarnar na Terra, devido à transformação moral já em curso, os espíritos rebeldes moralmente aqui na Terra, que estão recebendo oportunidades de reencarnação desperdiçadas, sejam encaminhadas pelo amor que Jesus tem por todos nós, para auxiliar na formação de outro ou de outros orbes, como ocorreu com os espíritos rebeldes que habitavam Capela. E, para ajudar na superação das suas deficiências morais, Jesus, com o seu amor, os trouxe para auxiliar no desenvolvimento da nossa humanidade aqui na Terra. Portanto, não sabemos sequer que já esteja ocorrendo o degredo dos espíritos aqui na Terra. Mas, no tempo certo, Jesus encaminhará estes espíritos rebeldes moralmente, para onde seja melhor para eles superarem as suas deficiências morais. Não podemos, entretanto, jamais esquecer o que Jesus disse: das minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Ele não disse uma ou outra irá se perder. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E nós somos parte desse rebanho das ovelhas de Jesus. Então vamos ter fé,
mas vamos procurar nos modificar, mudar o nosso comportamento, porque as oportunidades reencarnatórias cada dia se tornam mais distantes, porque são muitos as entidades espirituais que necessitam reencarnar para acelerar o seu processo de modificação moral. Mas jamais podemos esquecer o amor que Jesus tem por nós. Pergunta 3, Fernando Guimarães. Ok, boa noite a todos. É uma felicidade muito grande estar com nossos companheiros do Caminho para Jesus. Não é que bom. Olha, a pergunta é o seguinte: os homens importantes da Terra, rei, juiz, político, promotores, ricos, têm um tratamento melhor do que as pessoas comuns no mundo espiritual? Claro que não. Seria a deferência de Jesus, seria a deferência de Deus colocar a mão na cabeça de fulano em prol do outro. De forma nenhuma. Isso há aqui no nosso mundo. Essa preferência no mundo, mas não no mundo espiritual. Como eu já ouvi da primeira, me parece que Douglas falando assim, a gente somos o que somos, temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, essas coisas de preferência, de riqueza, de ser rei ou rainha, só aqui no nosso mundo terreno. Claro que no mundo espiritual isso é muito complicado. Não há essa deferência de escolher fulano ou cicrano. Quando a gente está aqui na Terra, na nossa reencarnação, o que nós temos que fazer é procurar se reformular, procurar crescer, se moralizar, para que um dia possamos ir para outros planos com a bagagem mais elevada, mais sublimada. Por isso, as reencarnações dos seres humanos aqui na Terra é exatamente para que a gente possa exatamente fazer essa escola bendita que é a Terra e consertar a nossa maneira de viver, de se sublimar, de crescer espiritualmente. Então, essa deferência do mundo espiritual, porque pessoas que é rei, rainha, ricos, políticos, etc. Isso aqui no nosso mundo material. Inclusive, está vendo isso agora, exatamente, lá na Câmara dos Deputados, essa deferência em prol dos que estão ali. Mas para a sublimidade não tem isso, não. Nós somos o que somos. A gente tem que agradecer a Deus, a atual reencarnação e aos outros que não vieram. Se a gente não está nos planos mais elevados, porque ainda estamos muito atrasados. Precisamos de melhorar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Isso me lembrou um livro que eu já li há algum tempo passado, de uma rainha inglesa, de mais ou menos do século XVIII ao século XIX. Era uma rainha muito, muito radical. Tratava seus empregados como se fossem animais, nem péssima. Então, ela tratava as pessoas muito ruim. E, afinal de contas, tinha uma delas, então, que trabalhava diretamente com a rainha, e essa rainha maltratava essa criatura, o máximo, pisava. O que ela pudesse fazer de ruim para essa rainha, ela fazia. Resultado, chegou um tempo que essa nossa irmã desencarnou e voltou para a parte espiritual, e a rainha ficou aqui. Está no livro Psicografador, para o Edivaldo Pereira Franco ou Chico Xavier. Eu me lembro que faz muito tempo que eu li isso. Aí, tempos depois, a nossa rainha desencarnou. Como ela é rainha aqui, ela pensou que teria também o mesmo privilégio do outro lado. É o assunto que está sendo abordado aqui. Mas não foi assim. Quando ela chegou no plano espiritual, os nossos companheiros pegou um no braço dela, do outro braço, e estão andando com ela. Começou, vamos dizer assim, a andar no asfalto, cheio de flores do lado, uma rua muito bonitinha, mas depois a rua começou a estreitar. Começou a estreitar e essa coisa toda, cheia de buraco e tudo mais. E ela, antes disso, ela olhou para cima e viu aquela pessoa que ela maltratava numa casa muito bonita, um jardim muito elegante, muito plausível, muito bacana. E quando ela foi andando, ela perguntou: aonde vocês estão me levando? Eu sou a rainha. Como a minha funcionária estava ali,
bem instalada e tudo mais, eu quero saber qual é o palácio que vocês estão me levando. Aí continuou a andar com ela, andou, e a rua toda esburacada, cheia de problema e tudo mais. Aí ela olhou para cima, tinha um casebre de barro. Aí os espíritos levaram ela para lá. Quando ela olhou para cima, ela falou, por que eu vou morar aqui se eu sou uma rainha? Ela falou, foi a casa que só construiu lá embaixo. Foi a casa que a senhora construiu lá na terra. É a sua casa que a senhora está tendo merecer aqui agora. Quer dizer, é exatamente isso. Não há privilégio. Negócio de rainha, reis, políticos, ricos, não tem isso do outro lado. O que a gente tem que procurar é fazer a nossa reforma íntima, sem menosprezar ninguém, tratar todos os mundos iguais, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, e agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar morando aqui nesse plano terreno, que ele possa voltar para a Plata Celeste melhor do que quando aqui nós chegamos. Isso é o que a gente tem que fazer. A nossa responsabilidade está aí. Fazer a nossa reforma íntima, nossa reforma moral, procurar tratar todos iguais, sem nenhuma exceção. Pode ser um presidente da República, pode ser uma pessoa que mora debaixo da ponte, pode ser um morador de rua, todos somos iguais à luz da criação divina. Só isso. Agora para a pergunta número 4, com o Fernando Veloso. Boa noite, amigos. Vamos à nossa pergunta aqui, por sinal é muito interessante. E foi feita da seguinte maneira. Por que somente o Espiritismo usa o termo doutrina espírita, enquanto as outras religiões também têm a sua doutrina, mas usam o nome de religião? Olha, doutrina e religião. Então, para nós entendermos bem a pergunta e a consequente resposta, nós vamos procurar as definições de doutrina e de religião. Fomos ao dicionário. E que encontramos lá no dicionário a respeito, por exemplo, de doutrina? Diz o seguinte: conjunto de princípios que serve de base a um sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Conjunto de princípios que serve de base para um sistema. Catequese cristã, ensinamento, pregação, regra, preceito, norma. Isso é o que nós temos que entender como doutrina. E religião? Crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais considerada como criadoras do universo e, como tais, devem ser adoradas e obedecidas. Reverência às coisas ditas sagradas, crença fervorosa, devoção, piedade. E ainda, fora dessa definição do dicionário, nós sempre falamos em religião como religar com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, etc. E aí é que nós vamos entender o porquê do Espiritismo. O que é para nós espíritas o Espiritismo? O Espiritismo para nós é a terceira revelação do Consolador prometido. Foi o Cristo que disse que na hora própria, no momento oportuno, mandaria uma revelação, uma nova revelação, para dizer o que ele não disse à época, porque não seria entendido. Então, o Espiritismo para nós é o cristianismo redivivo, é a continuidade dos ensinamentos do Cristo. E o Cristo criou alguma religião? Não. O que o Cristo fez foi pregar, ensinar, orientar. Através dos seus ensinamentos, das suas pregações, nos mostrava como nós devíamos viver, dar um novo sentido à nossa vida, que estivemos, lamentavelmente, sempre discrepante com a realidade das coisas. Aí nós lembramos como fomos criados, todos iguais, simples, ignorantes,
Quantas vezes vocês já ouviram isso? Simples, sem maldade, ignorante, sem conhecimento. Entretanto, como criados seres inteligentes, tendo a capacidade de tomar decisões. E é, lamentavelmente, nas decisões equivocadas que nós nos afastamos do verdadeiro caminho. E aí tivemos as revelações. A primeira, Moisés, baseada em quê? Na lei. Haja vista que, naquela época, vivíamos muito mais pelo instinto do que pela inteligência. Com o passar do tempo, a nossa inteligência se desenvolveu razoavelmente e tivemos o segundo momento e o principal deles com o Cristo. O Cristo, o enviado de Deus, Jesus. Então, como eu disse antes, ele não criou nenhuma religião. Ele nos ensinou. Ele, através das suas pregações, nos mostrou como viver. Então, nós podemos entender o Espiritismo como uma filosofia de vida, baseada em quê? Na ciência e na religião. Então, não é impróprio nós dizermos doutrina espírita. Pelo contrário, é o mais próximo da nossa realidade, porque ela não é puramente uma religião, é uma filosofia. E isso nos leva a ver a vida de uma forma diferente. Porque se nós fôssemos somente pelo viés religioso, o viés religioso, via de regra, nos leva a fanatismo, que é terrível para todos nós. E que todas as religiões têm, inclusive nossa. Temos os nossos fanáticos, aqueles que acham que tudo é espírito e vai por aí. Então, é correto a denominação de doutrina espírita pelo seu caráter doutrinário, seu caráter de ensinamento, de pregação, que é o que o Cristo fazia. Ele ensinou, ele pregou, ele mostrou caminhos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Ele nos trouxe uma mensagem de vida eterna. Daí nós adotarmos perfeitamente o termo doutrina espírita. É uma doutrinação, é um ensinamento, é uma pregação de quê? De uma filosofia de vida. Que se baseia em quê? Na necessidade que nós temos de nos melhorar. E isso vai acontecer. Como disse Douglas anteriormente, ninguém vai se perder no caminho. Nenhum. Nenhum daqueles que me entregaram se perderá no caminho. Palavra de Jesus. Então, que se entenda efetivamente o Espiritismo como uma filosofia de vida, baseada na ciência e na religião. Próximo. Agora a pergunta número 5 com Luiz Guimarães. Boa noite. A pergunta é: por que a maioria das religiões considera o suicídio um crime mais grave do que um assassinato? Vamos nos reportar à antiguidade. No hinduísmo, o suicídio significa matar a própria alma. Enxergam o suicídio de forma negativa como um pecado. Entende a vida como sagrada, onde cada indivíduo tem a missão de ser responsável e desempenhar o seu papel no mundo. No budismo, o motivo do suicídio é o que conta, onde há casos de motivos considerados honrados, sua alma estará tranquila. Se ocorre por razões negativas, renascerão com sofrimentos. Aqui já se reporta a reencarnação. No cristianismo, o suicídio e o assassinato são totalmente condenados. O suicídio mostra a falta de amor próprio e esquece dos que lhe amam. Outrora, a Igreja não permitia os ritos fúnebres dos suicidas e a lei medieval confiscava os seus bens. Então, vocês vejam como as culturas têm uma forma de encarar esses fatos. O islamismo, apesar das ações terroristas conhecidas, o islamismo condena o suicídio, a exemplo de outras religiões da antiguidade. Nesse contexto,
vale lembrar o mandamento não matarás. Tanto no âmbito do suicídio como do assassinato, há uma transgressão à lei de Deus. Isso independe da forma. Ambas as formas dão cabo a uma vida. No Livro dos Espíritos, questão 944, consta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, como já foi dito. A culpa no suicídio é de conformidade com os sentimentos e evolução das pessoas. Não existe suicídio que se iguale aos outros. Cada um tem a sua resposta da natureza para o aprendizado do infrator. Isto é um comentário de Miramês na pergunta do Livro dos Espíritos 944. Então, vamos aqui nos reportar às leis do homem. Elas contemplam atenuantes, mesmo com suas falhas. Então, a lei divina, que é justa e perfeita, não poderia considerar o suicídio ou assassinato de forma diversa. Existem os atenuantes em função da intenção, da forma como aconteceu. Aqui nós temos uma coisa importante, a visão materialista da vida. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5. Amai-vos e instruí-vos. 2 ensinamentos do Espírito de verdade, que não são respeitados nesses 2 casos, de suicídio e de assassinato. Já começa por aí o descumprimento desta recomendação. É preciso ter em mente que a ignorância favorece ao suicídio, já que não existe o conhecimento dos sofrimentos futuros. A visão equivocada de que depois do túmulo nada mais existe leva o ser humano a viver unicamente em função da presente existência. A falta de religiosidade é um fator importante nesse contexto. A doutrina espírita é uma vacina contra o suicídio, mostrando-nos que se trata de uma porta falsa, que nos precipita em sofrimentos 1000 vezes acentuados. Isto consta no livro Reencarnação, Tudo o que você precisa saber, Richard Simonetti. Uma verdade, o suicida não quer morrer, ele quer se livrar de um problema, só que ele adquire um problema bem maior do que o que ele já vive, e vai ficar cumulativo o sofrimento dele. Vamos agora para o assassinato. Livro dos Espíritos, questão 746. O assassínio é um crime nos olhos de Deus? Sim. Um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Quer dizer, é um prejuízo para aquela vítima que tem um planejamento reencarnatório a cumprir e é interrompido abruptamente. Quer dizer, ele deixou de progredir, no mínimo estacionar, mas ao menos de vivenciar as experiências que a encarnação lhe permitiria. No Livro dos Espíritos, questão 747, consta: o assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Resposta: já o dissemos, Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o fato. Quanto mais a criatura tem conhecimento, mais responsabilidade terá sobre seus atos, sobre suas ações. Concluindo, quanto à maior gravidade considerada pelas religiões, conforme é perguntado, sobre suicídio ou assassinato, depende da cultura de cada povo. Consideremos, pois, as causas e intenções. São elas que darão a repercussão de cada caso. Pergunta 6. Quem está no Espiritismo já ouviu muitas e muitas vezes que o ser humano, o espírito, ele vai se purificando e chega a um ponto onde ele não precisa mais encarnar, vai viver nas moradas de luz. E aí a pessoa perguntou o seguinte: quem conta as reencarnações de uma pessoa e diz que o espírito não precisa mais reencarnar? É uma pergunta até engraçada, né? Claro, é uma curiosidade. Na realidade, não há ninguém contando.
Até porque não é pelo número de reencarnações, de existências, que a pessoa se purifica. A pessoa se purifica pela progressão, digamos, em linha reta. Tem pessoas que reencarnam na mesma situação muitas e muitas vezes. E outros não, vão de fininho, conseguindo o seu grau inerente àquela existência de maneira leve, suave, e esse apetite vai ter uma caminhada mais facilitada. Então, na realidade, tudo faz parte, isso acontece de uma forma natural, sem precisar que alguém, olha, falta tanto, nada disso. Na medida, a lei do progresso, à medida que os espíritos vão progredindo, eles vão ficando sem condições de reencarnar em situações inferiores. Estão sempre no caminho da evolução. Entretanto, há situações onde a pessoa pode, evidentemente por motivos nobres, pedir para, olha, gostaria de reencarnar assim, 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 assim. Contam que Bezerra de Menezes era para estar em outras esferas, mas ele, por amor à humanidade, ele ainda está orientando, servindo, porque por amor, ele por si só já tem condições de estar muito mais além. Então ninguém diz, olha, está na hora. Evidentemente que, na medida que a pessoa vai evoluindo, tudo flui de maneira natural até os passos seguintes. O exemplo maior é o exemplo de Jesus. A literatura espírita está aí para dizer e repetir que, quando a Terra foi criada, ele já comandou essa criação. Absurdo para quem não sabe o que é a vida. Não é? Então, quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito de luz. E, há bem pouco tempo, esteve aqui reencarnado entre nós. Mas veio o quê? Numa missão, não foi por necessidade. Olha, falta uma, não foi nada disso. Veio porque Deus o escolheu para uma missão difícil. E a missão dele foi tão difícil que não a vivência dele aqui, a transformação que ele teve que passar para adaptar para se adaptar para uma vestimenta inerente ao mundo grosseiro onde ele iria passar esses anos. Então, a pessoa sai do espírito de luz, do mundo de luz, para ir reencarnar no mundo de expiações e provas, a gente não percebe, mas é uma transformação dolorosa. Então, esse foi o maior sacrifício que ele fez pela humanidade, além de suportar as ingratidões e outras coisas. Então, naturalmente, vai chegar um momento que você vai receber a informação via mental, evidentemente, de que, olha, que vai reencarnar em tal situação, em tal missão. E quando se chega a um patamar de razoável para cima em evolução, você não escolhe encarnação para ter privilégio. Você vê o lado de servir. Então, quanto mais você serve, mais você consegue credenciais para que vá evoluindo. Vai chegar um ponto, evidentemente, de forma natural, se ninguém está com a cadernetinha, isso é simbolismo, e ele vai participar dos mundos de luzes. Né? Não vai ficar sentado quando ele vai agir em todo o universo, como mensageiro de Deus, na missão que lhe for indicada. Então, não tem essa caderneta, nem alguém anotando, dizendo, olha, falta 5, olha, cuidado que faltam 3, olha, não você volta. Não. A coisa acontece de forma sutil, natural, e todos vão entender que chegaram, né?
Agora, não impede, como disse, se por amor a uma causa a pessoa quiser reencarnar, a exemplo do nosso Cristo. Vamos agora para a pergunta 7, que vai ser o companheiro Douglas. A pergunta número 7 é bem objetiva, bem direta. O que é ectoplasma? É uma pergunta bem simples, mas para responder essa pergunta, eu fiz uma pesquisa em alguns livros, porque, embora a pergunta seja bem simples, mas a resposta requer uma série de detalhes que a gente precisa esclarecer. No livro Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann, ele nos informa o seguinte, que foi numa série de sessões de materializações realizadas por uma médium, isso no ano de 1903, que Charles Richer, examinando aquela substância branca que era produzida durante o trabalho de materialização, que criou o termo ectoplasma. Uma outra informação que ele traz é que essa sintonia, existe uma sintonia perispirítica entre o médium e manifestante que faculta o aproveitamento do ectoplasma para a produção dos fenômenos de materialização. Mas ele complementa dizendo que o médium pode participar de forma a fornecer esse ectoplasma de forma voluntária ou até mesmo de forma involuntária. Isso está no livro de Zalmino Zimmermann. No livro de Giacomello, com o título Passe, ele nos indica que esses fluidos ectoplasmáticos ele chama de fluidos de cura, porque é ele que atua como um fluido magnético das pessoas que estão com algumas enfermidades. O livro de José Marques Mesquita, chamado Elucidário de Evolução em Dois Mundos, citando o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz que o ectoplasma, ele além de ser fornecido pelo médium, ele é sensível à luz. Então, algumas cores o ectoplasma é mais sensível. No livro lá de Jacó, que eu citei anteriormente, ele diz que a cor que o ectoplasma é menos sensível é a cor vermelha, é onde ele é menos sensível. Zé Marques também esclarece que o ectoplasma é uma substância visível que emana do corpo de certos médiuns na produção das materializações, portanto, de fenômenos de efeitos físicos. Já Richard Simonetti, no livro Mediunidade, Tudo o que você precisa saber, ele tem esse livro é formatado em forma de perguntas e respostas. Aí tem uma pergunta. Como ocorre a materialização dos espíritos nas reuniões de efeitos físicos? A resposta. A expressão é inadequada. Os espíritos não se materializam. Utilizando-se do ectoplasma, um fluido exteriorizado pelo médium, reveste-se de matéria. Aí ele faz uma comparação, faz uma comparação grosseira. É como se fosse um homem invisível que pintasse o corpo todo, permitindo-nos vê-lo. É como se fosse uma coisa invisível, a pessoa passasse uma tinta ali naquele coisa invisível, aquele corpo invisível, e aí a gente começasse a ver. É essa a comparação grosseira que Richard Simonetti faz. Mas ele tem uma outra pergunta também sobre ectoplasma. Ele diz, qual é a diferença entre médium de cura, que faz a imposição de mãos, e o passista, que integra equipes de aplicação de magnetismo? Não é o mesmo trabalho? Ele diz, o passista é um doador de energias magnéticas. O médium de cura oferece recursos fluídicos, digamos, mais densos, o chamado ectoplasma, que faculta uma ação mais intensa em favor da pessoa que está ali em tratamento, para tentando se buscar um tratamento para ele que está enfermo.
Pastorinho, no livro Técnicas da Mediunidade, também traz uma informação sobre ectoplasma. Ele diz que o ectoplasma pode assumir qualquer forma, mas permanece sempre ligado ao médium por fino fio semelhante a um cordão umbilical. Portanto, o ectoplasma jamais se desprende do médium que o está produzindo. Mas André Luiz, o médium, o espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade, traz uma fala de Aurus, trazendo esclarecimentos sobre o que é o ectoplasma. E ele diz: o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica. E mais na frente ele diz: é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Portanto, toda forma da natureza produz ectoplasma. E ele diz que, especialmente na raça humana, esse ectoplasma comparece em proporções muito, muito grandes. E mais na frente, ainda nessa fala de Aurus, ele diz que invariavelmente é o pensamento, ele é formado invariavelmente ao pensamento do médium, que os exterioriza, e dos espíritos desencarnados ou não, espíritos encarnados, que somos nós, que sintonizam com a mente mediúnica, sensoriando-lhes o modo de ser. E mais na frente ainda tem uma outra explicação de um outro livro, onde diz que o ectoplasma o corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma. O corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma. Mas, atualmente, alguns estudiosos do fenômeno de produção de ectoplasma já começam a achar que esse ectoplasma ele não é produzido apenas em fenômenos de efeito físico, mas sim em toda comunicação mediúnica, em toda comunicação que ocorre, seja ela de efeito físico ou de efeito intelectual, a produção de ectoplasma. Então, todo fenômeno mediúnico, há formação de ectoplasma. Mas esse ectoplasma é essa substância entre uma coisa mais densa e aquela materialização que acontece, que durante algum certo tempo ocorria muito nos trabalhos de fenômenos físicos de materialização, mas hoje já se começa a saber que ele atua em todos os processos mediúnicos. Haja vista o que Aurus nos traz no ensinamento trazido por André Luiz, de que toda a matéria, todas as formas da natureza têm ectoplasma. Pergunta 8, Fernando Guimarães. Ok. O espírito sabe quanto tempo está no mundo espiritual, o que ele faz durante esse período? Olha, se ele for mais ou menos evoluído, claro que ele sabe. Mas se ele for um espírito ainda atrasado, com certeza absoluta, não. Veja só, nessa pandemia agora, que está havendo no mundo todo, essa pandemia não é por acaso, com certeza absoluta, houve uma razão muito grande que ela viesse para todos nós, seja lá no estrangeiro, seja aqui no Brasil, em todos os países. Com certeza absoluta, muitos desses irmãos, uma grande maioria, diria eu, que estão desencarnando e não estão ficando aqui, que não sabe nem se desencarnou, não. Ainda fica perdido no tempo e no espaço. Por quê? Por falta de conhecimento, muito materialista, só pensa que esse mundo terra é o único lugar dele e acaba ficando por aqui. É preciso que a gente ore muito para esses nossos irmãos, principalmente nessa pandemia agora, uma grande maioria ainda está ficando na Terra. Vem socorro às vezes não vem socorro de todo tipo, mas como o nosso livre-arbítrio funciona desse lado de cá, e também funciona do lado espiritual, absolutamente, eles não querem ir, não vai mesmo.
fica preso aí nos seus bens materiais, fica preso à sua família, fica preso aos filhos e qualquer coisa que ele acha que é melhor do que ir embora e fica preso por aqui. Então, necessário que esse nosso irmão seja doutrinado, especialmente quando se desencarna sem ter nenhum conhecimento doutrinário, de forma muito complicada. Agora, quanto ao período, o que ele vai fazer lá na espiritualidade, se o espírito for preguiçoso aqui na Terra, ele vai ser preguiçoso do outro lado. Por quê? Porque a preguiça, o homem preguiçoso é do espírito, não é do corpo físico. A gente não muda quando desencarnamos, quando a gente já é preguiçoso aqui. Então, se a gente é preguiçoso da Terra, que não gosta de fazer nada, no mundo espiritual, vamos continuar assim. Tem gente que diz assim, só queria morrer para descansar. Conversa fiada. Lá tem muito mais trabalho do que qualquer outro lugar. Quando o espírito gosta de trabalhar, meu Deus do céu, aparecem trabalhos de todas as maneiras, seja internamente, seja nas ondas umbralinas, seja socorrendo o pessoal, o povo daqui da Terra, que está desencarnando. O espírito não para. Desde que ele tenha condições para isso, já tem uma evolução mais tranquila para isso e orientação para isso. Então, ninguém para de trabalhar. Tem gente que diz assim, eu vou parar quando eu morrer. Conversa. Do outro lado, a gente trabalha muito, e muito, e muito, com certeza absoluta, não vai faltar trabalho. Não faltou trabalho para a doutora André Luiz, para o doutor Bezerra de Menezes, não faltou trabalho para a irmã Dulce, nem para Chico Xavier, com certeza absolutamente não, nem para Eurípides Bassanufo, nem para Madre Teresa de Calcutá. Esses espíritos que já passaram por aqui trabalhando, evoluindo e cuidando, principalmente dos menores, das pessoas mais pobres, mais carentes, com certeza eles estão trabalhando entre nós. No meio católico, nós tivemos aqui Dom Helder Câmara, que foi o espírito que passou por nós aqui, só fazendo o bem, só procurando fazer o bem. E outros, Frei Damião, que veio lá da Itália, que veio exatamente para o interior trabalhar aqui durante os 98 anos deles, ele veio com aquela missão aqui de cuidar do Brasil. Mirabês foi um que deixou o país dele, da Espanha, para poder vir para cá. Acabou vindo aqui, uma missão, e acabou ficando aqui. Acabou desencarnando no Belém do Pará, né? Parece que com 60 anos de idade. Nunca mais ele voltou para sua terra, procurando exatamente catequizar os negros e os índios. Então, o trabalho não falta. Falta para aquelas pessoas que não gostam de fazer nada. Mas nós que gostamos de trabalhar, eu gostaria muito de continuar a trabalhar após sair do corpo físico. É maravilhoso. Eu tenho certeza que os colegas aí, Douglas, Veloso, Luiz, vovó Virgínia está trabalhando, com certeza, né? Os irmãos que passaram por lá, né? O caminhando para Jesus, que estão desenganados, com certeza já está entre nós trabalhando. Dona Sérvia está trabalhando, seu marido está trabalhando, ninguém parou, gente. Eles têm tanta coisa a cuidar, principalmente nos ajudar aqui, nos inspirar, nos ajudar, está trabalhando lá no centro com a gente. Não os que foram agora recentemente, porque está muito novo, 1, 2 anos, né? A gente não pode cobrar desses nossos irmãos que desencarnaram agora recentemente. Os nossos irmãos que já têm 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, continuam a trabalhar e, com certeza absoluta, muito mais do que trabalhavam aqui no corpo físico. Então, é isso que eu queria esclarecer. Nós não paramos de trabalhar. A gente continua na nossa tarefa, né? Isso é muito importante porque o espírito que gosta de trabalhar, ele quer sempre ajudar, principalmente as pessoas mais carentes e necessitadas. E é isso que é a função da doutrina espírita, o que a gente está aprendendo, o que a gente está colocando em prática, é cuidar das pessoas que precisam. A caridade acima de tudo. Por isso que Jesus, quando esteve aqui há mais de 2000 anos atrás, veio nos mostrar um caminho seguinte. É o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. A caridade acima de tudo. Mas se a gente relaxa, com certeza, na nossa evolução espiritual, vamos voltar ou igual
ou perdemos o nosso tempo. Precisamos de trabalhar, precisamos de melhorar, aprender e colocar em prática tudo que a gente está aprendendo dentro da doutrina espírita. E não precisa ser espírito para aprender isso, não. Pode ser em qualquer religião. Como eu ouvi falar agora por Jesus, eu trouxe religião nenhuma. Veloso falou sobre isso. E, de fato, ele veio mostrar à humanidade o amor, a caridade ao seu próximo. E ninguém entendeu Jesus naquela época. Ninguém acabou Jesus sendo sacrificado na cruz por nós mesmos, entre aspas. Era possível que poderia ser nós que estaríamos lá naquela época reencarnados e tivemos a participação no crucificamento de Jesus. Só isso que eu queria dizer. Fernando Veloso, com a pergunta 9. Pergunta 9. Há registro no Espiritismo que Deus mandou mesmo Abraão sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá para provar a sua fé? Repetindo a pergunta. Há registro no Espiritismo que Deus mandou mesmo Abraão sacrificar o seu filho Isaque no Monte Moriá para provar a sua fé? Amigo, eu confesso que não conheço. Desconheço na doutrina registro que fale desse fato. Agora, analisando o Velho Testamento, o que é que nós vemos no Velho Testamento? Uma sequência enorme de histórias fantásticas. Nós respeitamos, temos que respeitar, mas vemos que tem histórias fantásticas. Começa com a história de Adão e Eva, que nós não podemos hoje admitir que tenha sido uma realidade. É uma fantasia. Respeitar. Eu volto a dizer, temos que respeitar. Porque é uma história que não se sustenta. Adão, feito de barro, Eva de uma costela de Adão. A minha primeira dúvida em relação a Adão é se ele foi feito um bonequinho e cresceu, ou já foi feito em tamanho natural. E aquela história que ele estava triste e saudoso. Triste ele podia até estar, porque estava sozinho, vendo os animais, todas as duplas, mas saudoso. A gente só tem saudade do que a gente conhece. Ele nunca tem visto uma mulher, como é que ele ia ter saudade de mulher? Aí vem a história da costela e os 2 filhos. 2 homens. E um mata o outro. E foge para uma terra distante e casa. Com quem? Se só tinha eles 2. E vai por aí uma série de histórias fantásticas, como a Arca de Noé, o Universal. Não, gente. Foi um dilúvio, foi uma chuva local, foi um tsunami. Agora, eles só conheciam aquilo ali, e o que é que fizeram? O Noé tinha um barco em casa, entrou com a mulher, com a família, os bichos que tinha no quintal, e quem escreveu depois disse que ele levou um casal de todos os seres da criação. Está vendo? Isso é uma história fantástica, não tem sentido. Em seguida vem, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Moisés levanta a mão com alguma coisa na mão, um arco, alguma coisa, e faz o mar abrir para o pessoal dele passar. Claro que não foi assim. O fato aconteceu, está provado cientificamente que aconteceu, mas não da maneira. Com aquele cajado, ele abriu o mar. Ele estava sendo perseguido, estava com um dia ou mais à frente dos perseguidores, parou ali e viu que havia um fenômeno de maré. Então, ele entrou, porque viu que sairia do outro lado com o seu pessoal. Agora, o que vinha atrás, na ânsia de pegá-lo, entrou também na hora que o mar estava enchendo. Fenômeno como nós temos aqui. E aí morreu todo mundo. Como é que a história é contada? De forma diferente. A história de Sodoma e Gomorra, onde uma mulher, por olhar para trás, se transformou numa estátua de sal, isso nunca aconteceu, gente. Isso é fantasia.
A Torre de Babel, para justificar os idiomas, a maneira diferente das pessoas. Então, tudo isso é fantasia. A história de Abraão e seu filho Isaac é possível que tenha acontecido. É possível que tenha acontecido. Agora, tem coisas estranhas na história. Por exemplo, o próprio Evangelho diz que, à época, Abraão tinha 100 anos. Como no Novo Testamento diz que Isabel, quando teve João Batista, tinha 115 anos. Claro que nós sabemos que o calendário era diferente, mas chama atenção tudo isso. Então, é possível que tenha havido esse fato, é possível que Abraão, na intenção de provar a Deus o quanto era fiel, tenha levado o filho. E veja como a coisa aconteceu. Porque, gente, na nossa relação nossa, com os nossos filhos, imagine qualquer um de nós levar um filho para sacrificar, eu confesso que eu não faria, não. E ele levou. E na hora, segundo a história, que eles estavam indo, ele ia com o filho e os empregados que estavam levando as madeiras para... O filho perguntou, e onde está o animal que vai ser sacrificado? E logo em seguida, quando apareceu aquele anjo, o que é um anjo, se não um espírito superior? Um espírito de luz, que apareceu a Abraão, o liberando daquela coisa terrível que ele ia fazer, aparece ao lado o animalzinho que ia ser sacrificado. Então, isso é possível que tenha acontecido. Agora, o que é perguntado é se tem na doutrina espírita. E eu confesso que se tem, eu nunca vi. Próximo. Pergunta 10, Luiz Guimarães. Aqui temos o que é magnetismo. Magnetismo é um ramo da física que se dedica ao estudo de fenômenos que envolvem ímãs e fenômenos relacionados com a presença e interação de campos magnéticos com diversos materiais. O nome magnetismo vem de magneto, que é ímã, material que possui a capacidade de atrair substâncias magnéticas, ferro e outros metais. Magnetismo, portanto, é o processo de atração e repulsão entre energias. No magnetismo há um campo magnético, que nada mais é do que um campo produzido por um ímã ou por cargas elétricas em movimento. Observe que a eletricidade cria também um campo magnético, a eletricidade em movimento. Todos os corpos da natureza emitem energia. Nós somos energia. Portanto, em contato uma com as outras, essas energias se atraem ou se repelem. Agem umas sobre as outras em intensidades diversas de acordo com variadas circunstâncias. Isso depende muito de quem está atuando, qual o objeto que estaria interagindo. Vale a pena aqui também frisar o magnetismo animal, o mesmerismo. Mesmerismo foi o nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer, no século XVIII, ao que ele acreditava ser uma força natural invisível, possuída por todos os seres vivos. Ou seja, o magnetismo é inerente a todos os seres vivos. No livro O Consolador, questão 26, Emmanuel esclarece: o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Emmanuel já confirma o que Mesmer asseverou. No livro Os Mensageiros, capítulo 25, consta: o instrutor Aniceto esclarece que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. E conclui: é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, veja bem aí o que a prece representa nesse contexto de energia, de magnetismo.
a força que a prece exerce. Allan Kardec afirma na Revista Espírita de 1865, página 308, tornando conhecida a magnetização espiritual, abre novo caminho ao magnetismo e lhe traz um novo e poderoso elemento de cura. Aí vivenciamos os passos que existe a ação magnética. Ainda na Revista Espírita de junho de 1867, pelo médium Sr. Deslier, diz: o fluido transmissor da saúde no magnetismo é um intermediário entre a matéria e a parte espiritual do ser, e que poderia comparar-se com o perispírito, que será adiante uma resposta que darei também. Ele une dois corpos, um ao outro. É um ponto sobre o qual passam os elementos que devem trazer a cura nos órgãos doentes. Então, a ação do magnetismo para a cura do paciente. Sendo um intermediário entre o espírito e a matéria, em consequência de sua composição molecular, esse fluido pode transmitir tão bem uma influência espiritual quanto uma influência puramente animal. Aqui vale a pena também mencionar o magnetismo da Terra. Nós interagimos com o cosmos, somos também influenciados pelo magnetismo. Sem um campo magnético, a vida na Terra seria inviável. Esse campo e o movimento de rotação da Terra permitem que a atmosfera impeça de sermos tostados pela radiação e sofremos a influência das tempestades solares carregadas de partículas. Ou seja, a vida na Terra só se tornou viável por conta desse magnetismo que a Terra tem, o seu campo magnético, ele dá uma espécie de anteparo para essas tempestades solares, para que não sejamos atingidos fortemente e a vida não ter viabilidade. E aqui, concluindo, vamos ao apóstolo Marcos, no capítulo 16, item 18. Jesus diz aos seus discípulos: se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Está aí um dos efeitos do magnetismo. Jesus foi o grande magnetizador que tivemos aqui. Bom, pergunta número 11, é comigo, é a seguinte: o que o magnetismo tem a ver com o espiritismo? Aí é bronca. Bom, há quem diga e disseram que magnetismo e espiritismo andam juntos. E um não pode ser separado do outro, porque era como se fosse uma pessoa andar com a perna só. Kardec não foi na resposta, foi o comentário dele. Ele disse que magnetismo e espiritismo se resume numa só ciência. Entretanto, o magnetismo que o Guimarães falou, ele foi muito abrangente. Mas na casa espírita, o magnetismo que interessa é o magnetismo animal, do homem. E aí, na minha curta visão, no meu micromundo, eu não vejo essa união de magnetismo e espiritismo. Já aconteceram algumas coisas que não vale nem a pena a gente estar comentando. Mas a gente sabe que existem queixas dos que são magnetizadores, e eles alegam que as casas espíritas são contra o magnetismo. E aí ficam se queixando porque são magnetizadores e não têm uma casa para trabalhar. São barrados, digamos assim. Na realidade, se a gente for olhar, é preciso olhar com calma para poder emitir um parecer. O que acontece muitas vezes? Você faz um curso de magnetizador, tem o seu magnetismo, porque se não tiver o magnetismo, não adianta.
que não é só teoria. Aí quer trabalhar numa casa espírita. Aí, chegando numa casa espírita, ele vai encontrar o quê? Aquele passe tradicional, que é o passe misto, uma mistura do passe da pessoa com o passe espiritual, do ambiente. É um passe que dura 1 minuto e meio, 2 minutos. Entretanto, o passe magnético é diferente, e muito diferente. Então, se uma pessoa chega, porque é magnetizador, chega numa casa espírita e quer trabalhar como magnetizador, implantar o passe magnético, ele vai trabalhar sozinho. E aí, sem querer, ele vai se transformar numa divindade, numa vedete, porque vai aparecer gente doente para danado, para querer tomar o passe magnético. E o passe é diferente, não é, como disse, aquele passe de 1 minuto. É um passe de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até 40. Aí desestabilizaria tudo, porque a casa não tem essa tradição, não tem essa equipe para trabalhar. Ele ia trabalhar sozinho. E não é simplesmente porque uma pessoa é magnetizador, chega numa casa e é acolhido para trabalhar, que se forma uma equipe com 5 dias. Um curso de magnetismo não é um curso de 5 semanas, tem que ser de 50 semanas. E dado para cada um, olha, pega aqui esses 20 ou 25 mil, vai estudar, para depois ver o que é que vamos fazer. Por quê? Porque o negócio é sério. Não é, além de ser trabalhoso, a pessoa tem que ter o magnetismo, porque na realidade, no passo magnético, não é a espiritualidade, é o fluido vital, que ele vai passar, vai curar. E o espírito não tem fluido vital. Então, o passo magnético é a pessoa. E aí é preciso o quê? Ter conhecimento para saber o que é que está fazendo. Não é só formar uma equipe e dizer, não, o passe tradicional é assim, o magnético é assado. E vamos, não. Isso não dá certo. Até quem é magnetizador carimbado, como a gente costuma dizer, se surpreende. Tem ocasiões que ele consegue resultados maravilhosos. Tem ocasiões que não consegue nada. É uma frustração. Aquele que ficou bom hoje, amanhã há uma recaída. Enfim, não é uma coisa assim, não é uma forma, não é um veneno que mata. Enfim, é uma coisa muito complicada. E aí, muitas vezes, ficam aí dizendo que as casas são contra, que as federações são contra. Realmente é uma coisa que não dá certo. Precisaria se sentar, unir, mas é difícil, porque envolve o ser humano. Agora, só para ter uma ideia de como o passe magnético é importante, desde que tenha quem saiba aplicar. É um recurso extraordinário para o espiritismo, mas só se você tiver uma equipe preparada e bem preparada. E não se prepara, repito, com 5 aulas, não. Eu vou dar um exemplo, não um exemplo, um fato. É possível até que quem esteja nos vendo ou depois venha a ver, já tenha escutado, porque esse exemplo foi dado em vários, até em seminários. Se alguém já ouviu, perdão. Eu não vou dizer o nome, mas vou dizer o fato. Num centro espírita, localizado no Brasil, uma senhora, após tomar o passe magnético, o passista falou para ela: você sente algum problema em sua mama de tal lado? Ela disse: não. É porque quando eu estava aplicando o passe, eu senti que essa sua mama tem um problema. Ela não ligou porque tinha feito os exames preventivos fazia pouco tempo e foi embora. Na semana seguinte, ela volta a tomar o passe, outro passe. Quando termina o passista, com outras palavras, faz a mesma indagação.
Ela olha, percebe que não foi o mesmo passista. Aí ela fica preocupada. Aí procurou a encarregada e contou. Ele disse, olha, para a semana, você, quando vier, antes de entrar na sala, fale comigo. Eu vou acompanhar seu caso. Então, daí então, durante mais 5 semanas, essa senhora tomou passe com 5 passistas diferentes. E, ao final, todos os 7 passistas comentaram que ela tinha um problema na mama. Aí a mulher disse, olha, então nós vamos fazer um trabalho específico, essa sua mama, para lhe curar. E o trabalho foi feito. E a mulher ficou... Ela nem sabia que ficou curada, porque ela não sentia nada. Aí, passados alguns dias, ela foi para a médica que tinha ido um ano antes. Quando chegou lá, começou a conversar, disse, olha, peça o exame de mama. Não, vou pedir, já está na época, eu vou pedir a mamografia. Quando a senhora leva o exame de volta, ela começou a olhar os exames, tal. Aí ficou meio bicuda, aí disse para a senhora, mas fulana, como é que eu lhe acompanho desde jovem e você faz uma cirurgia na mama e sequer dá um telefone para mim? Eu disse, mas eu não fiz cirurgia de mama. Eu disse, olha, vem cá. Aí mostrou lá dentro. Isto aqui foi uma intervenção cirúrgica. Meio com raiva. Aí ela contou a história. E a médica, segundo a pessoa, comentou assim, vocês espíritos têm cada coisa. Então, o que é que se vê? Que nesse centro tem uma equipe preparada, porque ninguém combinou nada e todos detectaram o mesmo problema. Ou seja, através do tato magnético, a pessoa detectou, que normalmente que é magnetizador, tendo um tato magnético desenvolvido, ele, ao tatear o corpo da pessoa, ele percebe se aqui ou ali tem algum problema. É naquela área onde ele vai intensificar os fluidos. Então, você vê que não é simplesmente movimentar os braços. Então, em primeiro lugar, o preparo daquela equipe. Aí vem a questão. A mulher não sentia nada, mas o problema estava já no perispírito. Então, a capacidade é tão boa que detectou o problema no perispírito. Então, a cirurgia espiritual, a ação magnética, modificou, em parte, aquele ambiente do perispírito e afetou o corpo físico, a ponto de a médica ficar com raiva pensando que a pessoa tinha mudado de médico para fazer uma cirurgia e tal e tal. Então, quem tem uma equipe dessa, aí sim, pode ter segurança de implantar um trabalho desse, porque é garantia de realmente bons resultados. Agora, fazer uma coisa no improviso, ou simplesmente porque uma pessoa fez o curso de magnetismo ali, e querer que o centro conceda para ele um ambiente, é temerário, porque vai simplesmente... E como é que vai ficar a equipe do passe de pobre, digamos assim, né? Vão ficar encolhidos. E não é só querer. A gente sabe que quem é magnetizador, e no Evangelho tem, se você juntar o magnetismo à fé, você faz milagre. Pode ser até chamado de feiticeiro. Por quê? Não é nada. É o magnetismo, uma força que a pessoa tem associada à fé e à vontade. Agora, só a vontade e sem saber, sem ter o conhecimento para saber o que fazer com as mãos, é simplesmente temerário. Então, eu não vejo, na minha pouca condição, essa união entre o espiritismo
e magnetismo. Eu vejo o quê? No magnetismo, um recurso extraordinário que, se as pessoas soubessem o poder que tem e quisessem trabalhar, as casas espíritas iam se enriquecer com um instrumento de cura extraordinário. Infelizmente, a gente percebe que nem todos que vão à casa espírita querem dar, querem receber. Então, ficamos com o passe misto, que é o caso que nós merecemos. Então, pergunta 12, Douglas. Pergunta número 12. Como posso controlar meu magnetismo para que só atraia coisas boas? É uma continuidade das perguntas que Luiz Guimarães respondeu sobre o que é magnetismo, a resposta que seu Calixto deu sobre o magnetismo e o espiritismo. No livro Instruções Práticas sobre Magnetismo, escrito por Deleuze, um seguidor de Mesmer, estudioso do magnetismo, ele afirma que há 3 ações no magnetismo: a ação física, a ação moral e a ação mista. E que são 3 as condições para se magnetizar. A primeira condição que ele diz é a vontade. É necessário vontade para dirigir o fluido magnético. A segunda condição é a confiança em suas forças. Você precisa confiar nas forças magnéticas que você possui. A terceira condição é a benevolência ou desejo de fazer o bem. Precisa desejar fazer o bem. Entretanto, Deleuze mostra essas 3 condições, mas ele faz uma ressalva. Para que a ação do magnetismo seja proveitosa, é preciso que estejam juntas as 3 condições: a vontade, a confiança e o desejo de fazer o bem. Via de regra, nós conhecemos o magnetismo que estudamos nos bancos escolares, como bem explicou o nosso amigo Luiz Guimarães. Porém, o magnetismo animal, que também ele deu uma explicação, já começou a explicar, é diferente do magnetismo que estudamos na física. Na física, os ímãs de polaridades opostas se atraem. E os ímãs de polaridades iguais se repelem. No magnetismo animal, atraímos ou repelimos pessoas e não objetos. Vou repetir. No magnetismo animal, nós atraímos ou repelimos pessoas e não objetos. No magnetismo animal, o desejo de fazer o bem é o que atrai. Deduz-se, então, que quando não há o desejo de fazer o bem, há repulsão entre o magnetizador e o magnetizado. Porque o magnetizador pode estar tentando, mas não está com vontade, não está confiante, não está com desejo de fazer bem. Então, há uma repulsão. Portanto, cada um de nós podemos controlar a emissão dos nossos fluidos magnéticos, tendo o desejo de fazer o bem ao nosso próximo, ao nosso irmão. O magnetismo animal não atrai ou repele coisa boa ou coisa má, e sim transmite fluidos entre pessoas. Quando praticamos o bem e tratamos os nossos companheiros de jornada evolutiva como irmãos, como ensinou Jesus, criamos uma espécie de escudo protetor contra fluidos nocivos daqueles que não nos amam. Porque nós sabemos que existem pessoas que não gostam de nós. Então, quando nós atuamos com amor, desejando o bem ao próximo, nós criamos uma espécie de escudo protetor. Então, o desejo de fazer o bem e fazer o bem
é o que atrai espíritos do bem, esteja ele desencarnado ou encarnado. Eu digo e repito, esteja espírito do bem, desencarnado ou encarnado. Isso porque precisamos ter em mente que nós não seremos espíritos. Vou repetir, nós não seremos espíritos. Nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados. Precisamos ter isso muito forte em nós. Nós somos espíritos e estamos momentaneamente encarnados. Portanto, o que atrai o bem para nós é o nosso desejo de fazer o bem. É isso que nós devemos ter a vontade de fazer o bem ao nosso irmão, ao nosso companheiro. Fernando Guimarães, pergunta 13. Ok. Os espíritos não evoluídos podem ler nossas mentes? E se pode, por quê? Tem espíritos não evoluídos entre nós, mas são espíritos altamente inteligentes, que estão no nosso meio, estão ao nosso redor. E pode nos manipular desde que abrimos espaço para eles. Então, eles têm facilidade, sim, de manipular conosco, porque nós abrimos a nossa mente para isso. Se a gente abre a nossa mente para isso, eles nos manipulam, eles mexem com a gente. Não são evoluídos, mas são inteligentes. Não é? Tanto encarnados como desencarnados. Os encarnados ainda é mais triste porque você não está vendo. Tem aqueles amigos espirituais, entre aspas, que a gente não está vendo, mas tem aqueles que a gente está vendo que também nos manipula. Mas desde que a gente abre o espaço, desde que a gente abra a nossa mente para isso. Se a gente não tiver orar e vigiar, com certeza absoluta, nós somos manipulados, porque eles estão entre nós, tanto os encarnados como os desencarnados. Os encarnados a gente pode até se livrar, mas dos encarnados, como se for por vingança, é difícil. Por questão de afinidade, também eles chegam a nós desde que abre o espaço para eles. Se eu gosto de beber, se eu gosto de fumar, se eu gosto de frequentar lugares que não devem ser frequentados, e vou lá, sabendo que ali é um ambiente carregado, sabendo que ali pode acontecer a infiltração deles conosco, com certeza absoluta, porque eles estão entre nós. E a gente, às vezes, se não tiver cuidado, através das nossas preces, das nossas orações, ao deitar, ao levantar da manhã, ter o cuidado de orar para livrar desse tipo de problema. É difícil, porque tem aqueles irmãos que são vingadores, são espíritos cobradores, né? Às vezes chega lá no centro, que a gente, na hora que ele está doutrinando, às vezes as pessoas que estão perseguidas estão lá assistindo a reunião e diz para a gente, não se meta nisso não, porque o problema não é com você, o problema é com ele. Saia dessa faixa vibratória, porque eu não quero nada com você. Agora que eu vou me vingar, eu vou. Esses são espíritos mais perigosos, mais tristes de se combater. Nem você conversando com amor, conversando com cuidado, com elegância, com sinceridade com eles, sabendo que eles estão ali cobrando, é muito complicado e muito difícil. Às vezes você consegue, ou melhor, a maioria das vezes você consegue devolver que ele tenha essa ideia de perseguição. Mas muitas vezes não. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de um espírito altamente endurecido. Conversei com ele muito, talvez uns 15 ou 20 minutos, falando que ele precisava de crescer, evoluir, melhorar, que o outro já estava ali procurando também o seu caminho, que ele deixasse de perseguir. Ele disse, não, porque você não sabe o que ele fez comigo. Você não tem conhecimento do que ele fez com a minha família. Então, esses são radicais, são cobradores, que estão ali para vingar, e é muito difícil você devolver eles dessa ideia. Mesmo que você converse com muito carinho, com muito amor, para que eles possam deixar em paz,
explicando para eles que eles também precisam de crescer, precisam de evoluir. E essa tática é do doutrinador de conversar com eles. Tem que ser com muita simplicidade, mas também com cumplicidade e muito amor, pedindo aos irmãos espirituais que nos ajude, que nos dê intuição das palavras certas para com eles, porque eles são cobradores e querem ir em frente na sua cobrança. E já enfrentei ali no Caminho para Jesus um só, mas foi muito difícil de demover, de doutrinar, porque ele estava com aquela ideia cristalizada de cobrança que era difícil de tirar da cabeça dele. Ele iria vingar daquela pessoa que estava ali, em tratamento. Então, você vê como é difícil lidar com essas entidades que vêm cobrando. Essas por afinidades, por questão de afinizar com o fulano ou cicrano, quando a gente abre o espaço para eles, fica mais fácil. Mas esses cobradores fica muito complicado, muito difícil. É preciso de muito amor, é preciso de muito entendimento, é preciso da proteção dos irmãos que trabalham conosco lá no Caminho para Jesus ou outros centros, que ele possa ser ajudado, que ele possa conseguir devolver essa ideia de vingança que eles têm contra nós. Porque todos nós, né, temos espíritos de outras eras nos perseguindo, com certeza absoluta, porque nós não somos bonzinhos ainda. Nós ainda estamos procurando melhorar, fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Mas a partir do momento que você procura fazer as coisas boas, procura fazer as coisas certas, corretas, a sua reforma íntima, moral, eles aí perdem o interesse também e acabam nos deixando em paz e vai até embora. Mas você tem que dar um exemplo, porque não adianta você continuar da mesmice que você fazia no passado, que hoje está no presente aprendendo e que precisa de melhorar a cada dia, a cada momento, a maneira, a nossa postura, a nossa conduta de lidar com as pessoas, de lidar com os outros e respeitar os outros, seja ele político, seja ele religioso, seja ele o homem, os irmãos que dormem debaixo da marquise, debaixo do viaduto, seja qualquer um. A gente tem que ter respeito a todas as pessoas, sem nenhum problema. A gente tem que respeitá-los, porque eles são iguais a gente. Deus nos colocou no mundo, ele não botou a mão na cabeça de ninguém. Todos nós somos iguais. Né? Você pode ter mais dinheiro do que eu, ou eu ter menos dinheiro que você. Mas na criação divina, Deus nos colocou exatamente na mesma faixa da sua criação. Viemos simples, fomos criados simples e ignorantes. Hoje, graças a Deus, estamos aqui procurando fazer a coisa mais ou menos certa, o que a gente não fez no passado. Por isso, estamos nesse mundo de provas e expiações, para que possamos crescer, melhorar, e graças a Deus que a doutrina dos Espíritos estão aí para mostrar os caminhos. Cada nós, outros, seguir esse caminho, esse roteiro que Jesus deixou entre nós. Só isso que eu queria dizer. Fernando Veloso, pergunta acabou. Calixto, nós só temos 2 minutos. Não, pode ir, pode passar mais 2. Tome 4 minutos. Porque essa pergunta 14 é exatamente a maior de todas as que tem. Né? Vamos em frente. Vamos. Bem recente, tivemos 2 fatos de desencarne que marcaram nos noticiários. Foram os casos do americano George Floyd e do brasileiro João Alberto, mortos brutalmente por asfixia pelas mãos dos seus semelhantes. Nesses casos, é possível saber como o espírito é amparado e quanto tempo levar para ele tomar consciência de que foi conduzido para outro plano espiritual. Meus amigos, em se tratando de espiritualidade, cada caso é um caso. Nós tivemos esses 2 casos de violência extrema, um pela polícia lá dos Estados Unidos, o outro, se não me engano, num supermercado. Mas cada um vai ser tratado de uma forma diferente. Cada caso é um caso. Não existe uma regra para isso.
O que nós sabemos é que ambos serão assistidos. Agora, mesmo nessa assistência, e ele pergunta quanto tempo ele vai levar, depende de cada um, da evolução de cada um. Tem criaturas que desencarnaram há anos, há séculos, até e muitos não têm ainda condição de saber que desencarnou. Quando o lugar para onde eles vão ser levados, eles vão se dirigir para regiões certamente umbralinas, mas de acordo com as suas afinidades. Uns que são mais embrutecidos vão para um determinado local, outros menos embrutecidos para outros. Isso nós vemos no livro do Nosso Lar. Qual é o livro que segue o Nosso Lar? Os Mensageiros. Os Mensageiros são exatamente aquelas equipes que vão nas regiões umbralinas resgatar criaturas que já estão com o mínimo de condição de ser assistidas. Porque tem uns que são tão embrutecidos que não têm nem condição de ser assistidos. Agora, evidentemente, por exemplo, o caso dos Estados Unidos foi horrível. Aquele policial botou o joelho na cabeça daquele coitado e até que ele morreu. Então, uma morte terrível. Ele estava sendo assistido naquela hora pela espiritualidade, certamente, mas de acordo com o que estava acontecendo e de acordo com o que ele tinha feito no passado. De acordo com as suas afinidades. A mesma coisa em relação ao cidadão lá do supermercado que foi espancado até a morte. Então, é preciso que nós entendamos que na espiritualidade não existe regra geral. Não. Cada caso é um caso. Cada um será atendido e assistido de acordo com a sua condição. E que condição é essa? Condição moral, condição intelectual. Então, o que é que nos cabe para facilitar a nossa vida no futuro? Melhorar o nosso presente. Então, é por isso que virou um mantra na Casa Espírita a história da reforma íntima. E reforma íntima é exatamente isso. Reforma da nossa qualidade de vida do ponto de vista de comportamento. Boa noite. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso trabalho. Algumas perguntas não foram possíveis responder porque a hora chegou. Mas, na próxima oportunidade, elas serão, sim, respondidas e serão, evidentemente, as primeiras. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de estudar juntos, aprender. Evidentemente que não é obrigado a se concordar com o que foi dito, porque, como disse no início, ninguém é dono da verdade e ninguém tem conhecimento absoluto para dizer isso aqui é isso. E, evidentemente, se você olhar na própria doutrina, um diz uma coisa, outro diz outra, sem, evidentemente, estar dizendo coisa diferente. Só pela forma de apresentar, de abordar, a ênfase que dá, enfim, todos estão certos, mas não estão dizendo as mesmas palavras. Então, é comum. E aqueles que não concordaram, a gente, o conselho, e até a ideia desse trabalho, que as pessoas estudem para que tenham mais dúvidas e estudem muito mais para tirar suas dúvidas. Então, vamos agradecer a Deus e vamos pedir que o nosso companheiro Luiz Guimarães faça a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Deus misericordioso, Pai de bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade, amiga, companheira, caminhando para Jesus. Aqui estamos agradecidos por mais uma oportunidade do estudo do Evangelho de Jesus, para nos esclarecermos, aprendermos, evoluirmos nessa caminhada de caminho, verdade e vida que todos buscamos. Em prece, devolvo a palavra ao irmão Calixto para concluir os trabalhos da noite, na Santa e Divina Paz. Boa noite a todos, muita paz e até uma outra oportunidade.